Olá, o meu nome é João e moro em Santa Catarina. Eu vou contar para vocês agora um relato que o meu vizinho, o senhor Geraldo, me contou. Como eu sou muito fã dos relatos sobrenaturais, eu resolvi tomar a liberdade e pedir a permissão dele para enviar esse relato ao canal Histórias de Terror e que ele, muito gentilmente, me autorizou. Vamos lá. Certa noite, enquanto o senhor Geraldo e sua família se preparavam para jantar, um homem estranho bateu no seu portão. O tal homem era um sujeito jovem e, apesar de maltrapilho, era um homem muito bonito. Ele era alto e forte e pareceu também ser muito simpático. Ao ir atendê-lo, ele foi logo perguntando ao senhor Geraldo se por ali, por aquelas bandas, havia algum lugar que ele pudesse pernoitar, pois ele estava viajando há tempos em busca de trabalho e que na manhã seguinte ele iria sair cedinho e tomar o seu caminho. Como a casa do senhor Geraldo era a única que tinha ali naquele pedaço, ele ficou com pena do tal moço e resolveu acolhê-lo em um quartinho nos fundos de casa, mesmo contra a vontade de sua esposa e filhos. Enfim, após se acomodar em um colchãozinho no chão, o homem agradeceu ao senhor Geraldo, que também já foi se recolhendo, pois acordaria muito cedo para ir trabalhar na roça. Tudo estava normal. Ao amanhecer, o rapaz logo já estava de pé, pronto para seguir o seu caminho em busca de trabalho. Mas o senhor Geraldo, que tinha um coração imenso, resolveu oferecer a ele um café da manhã, que ele prontamente aceitou, pois estava faminto. Após terminarem o de jejum, o rapaz foi logo agradecendo ao senhor Geraldo e sua família e se despediu de todos. Mas ao perceber que aquele homem era um bom ser humano, Geraldo e sua família resolveu convidá-lo para ficar por ali e trabalhar na roça junto de sua família. O rapaz ficou muito contente e aceitou a proposta. Meses se passaram e tudo ia muito bem. O rapaz, que se chamava Heitor, ajudava Geraldo na colheita e ajudava também nos afazeres de casa. Toda a família de Sr. Geraldo havia se apegado em Heitor, e foi aí que uma das irmãs de Geraldo resolveu passar uns dias na casa dele e conheceu Heitor. Não demorou muito, logo eles ficaram se gostando, e Heitor conseguiu comprar uma casinha não muito distante dali para pedir a irmã de Geraldo em casamento. Todos estavam muito felizes e entusiasmados com a felicidade do casal, mas a irmã de Geraldo, que se chamava Olga, tinha um sério problema com um ex-pretendente. Um homem muito mais velho que a cortejava desde muito menina e ela se recusava a dar a ele uma chance. Passou-se um tempo e Heitor e Olga já haviam se casado e viviam felizes em sua casinha. Mas Olga vivia perturbada com os sumiços de seu esposo. Pelo menos uma vez por mês ele ficava fora de casa por 7 dias, voltando em seguida sempre com a desculpa de que havia ido caçar com seus amigos. Porém, Olga sabia que ele pouco conhecia a região e o único amigo que ele tinha era o seu irmão Geraldo. Então, em uma certa noite dessas, de caça, Olga resolveu segui-lo. Ele andou por um bom tempo e depois se embrenhou na mata. Ela, sorrateiramente, continuou se aproximando e com o clarão da lua cheia ela pôde observar quando ele parou em uma pequena picada de mato e com movimentos bruscos foi retirando toda a sua roupa, ficando completamente nu. Ele ficou rolando de um lado para o outro, gemendo e gritando como se estivesse sentindo muita dor. Aos poucos a sua aparência foi mudando e diante dos olhos de Olga ele se transformou em uma espécie de lobo. Era um lobo bem maior que um cachorro. Ele era de pelagem escura e olhos avermelhados. Ele uivava para a lua como se sentisse muita dor. Ela então ficou ali parada, sem ação, observando aquele ser que o seu marido havia se transformado. E então ela foi se afastando lentamente, quando do nada ela esbarrou em um galho que fez barulho e fez com que aquela criatura olhasse em sua direção. Aquilo farejava o ar e ao perceber a sua presença, começou a correr em sua procura. Olga, sem forças de tanto medo, tentou correr, mas ela acabou caindo em um valão, e isso fez com que aquele ser tivesse tempo de alcançá-la. Ela estava caída, e aquele ser veio por cima e ficou baforando em sua face um odor fétido que se misturava ao terrível cheiro de enxofre, que tomou conta de todo lugar. Ao abrir os seus olhos e encarar a criatura que a encarava,
ela olhou dentro daqueles olhos assustadores, tentando encontrar naquele ser o seu marido tão apaixonado. Aquele ser então, sem deixar de encará-la, deu um uivo e saiu correndo mata dentro e sumindo na escuridão. Ela, sem pensar duas vezes, correu para casa e trancou tudo com medo daquele monstro. No dia seguinte, Heitor voltou para casa e contou a Olga a sua maldição. Ela resolveu então apoiar o seu esposo, desde que ele não ferisse ninguém. Meses se passaram e, com a descoberta de seu segredo, Heitor não precisava mais ir para a floresta se esconder. Então eles compraram correntes grossas e vários cadeados. Olga o acorrentava em um dos quartos de sua casa que foi preparado para Heitor por 7 noites até que acabasse a fase da lua cheia. Ambos eram cúmplices e guardavam esse segredo e tudo parecia estar caminhando bem, até que aquele velho que cortejava Olga resolveu aparecer certa noite por lá tentando abusar dela. Ele achava que ela estava sozinha, pois sabia das viagens do marido sempre em certa época do mês. Ao ser encurralada por aquele homem, Olga gritou, e isso fez com que seu esposo, em fúria, se libertasse das correntes e fosse ao seu encontro. Ao se deparar com aquele intruso em sua casa, Heitor, já transformado em fera, partiu para cima dele, fazendo-o cair e mordendo por várias partes de seu corpo. Olga pulou sobre seu esposo e tentou conter a situação, mas sem sucesso. Então aquele homem, de alguma maneira, conseguiu alcançar um canivete que carregava em um de seus bolsos e atingiu Heitor bem no rosto, o fazendo recuar devido ao ferimento. E assim ele teve tempo para se arrastar para fora e fugir. Na manhã seguinte, o tal homem, todo machucado, voltou até o local junto de seus capangas e, armado de sua espingarda, foi jurando matar aquela besta que o havia atacado. Porém, Olga e Heitor já haviam fugido e estavam a caminho de outra cidade em sua carroça, levando apenas alguns pertences. No caminho, eles acharam uma velha casa de madeira e pararam por lá para pernoitar. O que eles não contavam é que o tal velho estava no encalço deles e os encontrou no meio da noite. Heitor estava preso em um dos cômodos da velha casa transformado em fera e Olga estava abaixada junto de uma sacolinha de roupas esperando o dia amanhecer para seguir em viagem. Heitor, a essa altura, já dominava sua fera interior e não oferecia nenhum risco para sua esposa. Foi aí que aquele coroa safado entrou na casa de repente e atirou em Olga sem pensar duas vezes, fazendo-a cair morta sem ter tempo de reação. Ao ouvir os disparos, Heitor ficou louco, pois sentiu a tragédia com sua esposa. Ele começou a uivar e bater na porta desesperadamente, que estava trancada pelo lado de fora. Foi aí que aquele velho entrou no quarto onde ele estava preso. Foi apenas o tempo de atirar uma ou duas vezes sem nem mirar direito, pois Heitor pulou sobre ele e dilacerou aquele velho, arrancando-lhe a cabeça. Os outros dois caras que estavam com ele fugiram correndo. Heitor, ainda transformado em fera, caiu desmaiado e só acordou pela manhã seguinte. Ao se levantar, ele encontrou o corpo de sua amada Olga caída no canto de uma parede. Encontrou também os restos mortais do velho que ele havia matado. Não demorou muito e Geraldo apareceu no local, pois ele ficou sabendo pelos dois capangas que haviam fugido. Heitor contou a Geraldo tudo o que tinha acontecido e, mediante aquela situação, Geraldo aconselhou Heitor a fugir e nunca mais voltar, e foi o que ele fez. Hoje o Sr. Geraldo tem 92 anos e é uma pessoa muito querida aqui na região em que vivemos. Muito relutante, ele me permitiu que eu contasse esse caso que ocorreu com a sua irmã como uma forma de alerta para aqueles que desdenham do sobrenatural. Nunca mais se soube nada sobre Heitor, mas o Sr. Geraldo espera que ele tenha tido uma boa vida após todo o sofrimento que ele havia passado. Uma fera pode sim ser muito mais humano do que o verdadeiro homem, é o que ele sempre me diz. Enfim, eu espero que gostem e principalmente que respeitem esse relato em memória de Olga e pela gentileza do Sr. Geraldo em me permitir contar a vocês. Muito obrigado pela oportunidade e uma boa noite.